né? A gente ganha escala e velocidade com isso, né? Então, vamos voltar no passado. Você dava uma tarefa, o aluno ia para casa dele, fazia a tarefa, no dia seguinte ele trazia, e aí como é que você corrigia essa tarefa do aluno? Eu já muitas vezes fui de carteira em carteira, pegava o caderno, dava vista. Eu nunca gostei, né? Eu sempre fiz uma crítica, mas eu tinha colegas que faziam, e respeito isso, claro, faziam carimbinhos de tarefa. Eu chamava de educação bancária, né? Que é aquela que você dá o carimbo e faz o visto e tal. Mas a gente não conseguia fazer isso o tempo todo, porque primeiro que você ocupava uma aula inteira só olhando cadernos, etc. e tal, né? Agora, eu preciso chamar a atenção para uma coisa. Eu ainda estou em sala de aula, ainda sou professor de química, estou terminando agora, mas enfim, encerrando a carreira de professor, mas até hoje ainda estou. Ontem eu estava num conselho de classe. Eu uso um recurso, um aplicativo educacional que os meus alunos odeiam para tarefa de casa. Eles odeiam. Por que que eles odeiam? Porque o aplicativo me dá exatamente o que ele fez. Isso não é bom para o aluno. Porque ele não consegue colar do amigo. E ele não consegue mentir também. E ele não consegue mentir. Então é assim, o aplicativo diz, olha, para responder essa questão, ele fez 5 tentativas, só acertou na quinta. Entende? E o aluno fala, ai, que ódio, né? Ai, ele tá vendo aqui, porque lá no caderno eu apago, né? E beleza. Então tem um pouco também do impacto no aluno, sabe? Primeiro, ele não consegue mais fugir da tarefa de casa, né? Ou da tarefa, né? Tarefa de casa é um negócio que tá meio demodê também, viu, gente? Essa coisa de botar o aluno no centro, assim, a gente faz ali, né? As escolas estão cada vez mais integrais, né? Então, essa tarefa de casa não dá mais, pelo menos não na medida que a gente fazia antes, né? E outra coisa, tarefa de casa implica em você fazer em casa aquilo que alguém te apresentou durante 50 minutos numa aula. O ideal é que a tarefa de casa seja a tarefa de aula, né? Porque ali o professor já vem em tempo real. Na aula seguinte ele já decidiu se ele vai continuar ou corrigir. Mas enfim. Então, os alunos têm grande... Quando você coloca o aluno no centro, e aí com o uso da tecnologia, aparece isso. Aparece o que de fato ele faz, como ele faz, ou se não faz, muito rapidamente. E eu costumo dizer que é o seguinte, quando a gente tem uma aula que é focada, colocando o aluno no centro, os alunos não gostam porque eles não conseguem cabular esta aula. Você me perguntou há pouco sobre os problemas, esse é um problema. Porque assim, ó, veja se... Com vocês certamente não aconteceu, porque vocês têm cara todos de bons alunos. Mas eu cabulei muita aula na minha vida de matemática na presença do professor. Eu não tinha um iPhone, eu não tinha um iPad, eu não tinha nenhum recurso digital, mas eu tinha revistas. Eu gostava da Placar. Para quem é mais jovem, era uma revista que contava as coisas do futebol. E aí eu levava a revista Placar e colocava lá no meio da minha apostila, no meio do meu livro, e o professor de matemática dava aula e eu matava a aula inteira vendo a Placar. Entende? E aí, quando você põe uma aula em que o aluno está no centro e que ele tem que te dar respostas, porque você está usando uma tecnologia interativa e você está vendo ali no seu dashboard, ele fica com raiva, porque ele fala, puxa, e agora? Não é o momento de relax, professor? Não.